Se você deseja uma mudança rápida de vida, você deseja uma mudança de vibração. Mas só existe uma forma de mudar a vibração. E você sabe qual é? É a partir da mudança de foco e parando de buscar o viés de confirmação no negativo, oriundos do trauma da infância. Nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes como ir modificando sua vibração sem negar suas sombras, para que você possa ter uma relação ainda mais profunda consigo mesma. Eu me chamo Evelyn Rose e eu estou aqui para te guiar com um fio de segurança ao seu interior. Você já deve ter ouvido falar que focar positivo promove milagres, mas hoje eu quero te guiar para não usar o foco de uma forma anestésica, e sim respeitando as leis universais de luz e sombra. Para você entender mais sobre a positividade tóxica, assista o meu vídeo chamado Positividade Tóxica é realmente melhor do que tristeza para a saúde mental? Quando você foca só em algo bom e no positivo e se ilude que a vida só é o que você quer que seja, muitas vezes você é pega de surpresa pelo lado obscuro daquilo que você focou. Mas caso você já tenha usado de bastante da reclamação, vitimismo, autocrítica e projeção de críticas para fora, você também sentiu em suas células que esse não é o caminho. De fato, ficar buscando o negativo sem parar é uma resposta muito comum de um nível de consciência coletivo traumatizado. É como se houvesse uma tendência obscura a gostar do negativo e, se ele não existe, buscar recriar ele. Para você entender melhor sobre traumas, recomendo que assista o meu vídeo chamado De Onde Surgem os Traumas da Infância. Entenda o poder do vínculo. E de fato, isso nada tem a ver com shadow work e o trabalho com as sombras. Um dos equívocos comuns ao trabalhar em integrar a própria sombra é achar que isso te tornará uma pessoa negativa ou sombria. Para você entender o que realmente é o shadow work, assista o meu vídeo chamado Definitivo: Como integrar sua sombra com dicas práticas. Então a proposta não é você se tornar uma pessoa completamente desconectada da realidade para co-criar e aumentar sua vibração, porque isso pode te trazer muitos problemas futuros. Eu mesma já co-criei muito dessa forma e obtive as consequências negativas disso. Quais problemas futuros, Evelyn? Me explique. Por exemplo, você deseja co-criar uma família, mas sem levar em consideração o trabalho que dá. Ou você deseja emagrecer, mas sem considerar que poderá ser mais vista pelo masculino abusivo. Ou você deseja ser promovida, mas sem considerar que trabalhará e terá mais responsabilidades do que antes, e também as pessoas vão exigir mais de você. Inclusive, recomendo que assista o meu vídeo chamado Quer mudar sua realidade? Entenda como funciona a teoria do espelho, para você entender mais sobre a teoria do espelho da cocriação. Porque a gravidade e o pêndulo da Terra sempre vão nos convidar a entrarmos de volta em nós mesmas. Não importa o que você conquista, você precisará sentir em sua própria pele os pesos das suas decisões, sejam elas quais forem. Por isso, vou te ensinar uma técnica extremamente poderosa e especial aqui nesse vídeo para você mudar sua vibração em menos de um mês, se você usar ela conscientemente todos os dias. Mas antes você precisa escutar a história da Fabi. É uma mulher adulta de 37 anos que trabalha para o governo e começou a cura da criança interior através do SCI, que é a formação holística CI. Ela tem um eu muito crítico, fala de si mesma de forma negativa e não consegue enxergar suas qualidades, dons e talentos. Também tem a síndrome da boazinha e da salvadora. Reprime muitas vezes sua raiva, deixando conteúdos engasgados em sua garganta. Quando fomos analisar juntas sua infância, não foi de admirar que descobrimos que a mãe de Fabi era extremamente abusiva, violenta, injusta e que a castigava e falava coisas como: tudo é sua culpa, engordei por causa de você, minha vida foi destruída por sua causa, ninguém vai te amar porque você é muito difícil de lidar, entre outras frases. Com isso, Fabi internalizou uma vibração de medo, falta de amor, de autorrespeito, violência, culpa e castigo dentro de suas células e sistema nervoso. Até mesmo quando Fabi ia usar práticas espirituais, acabava usando isso contra ela.
Veja meu vídeo para entender melhor sobre esse assunto, o perigo das práticas espirituais. Entenda. Toda vez que uma coisa muito boa acontece com Fabi, ou ela rejeita de forma inconsciente ou se sente culpada. Quando se sente culpada, tende a recriar algum tipo de castigo envolvendo terceiros, para reencenar com ela a dinâmica da sua mãe com ela lá atrás. Vou dar um exemplo para você entender melhor do que eu estou falando. Ela foi elogiada pela sua chefe no trabalho e sua colega Marta ficou com inveja e começou a caçoar dela pelas costas, falando bem alto, chamando ela de puxa-saca. Fabi, quando escutou isso, congelou e ao invés de continuar um bom trabalho, começou a errar de propósito, surpreendendo sua chefe, que agora, ao invés de elogiar ela, começou a ficar muito irritada com os erros bobos que causaram grande prejuízo ao governo. Realmente chegou a gritar com Fabi, reencenando seu trauma da infância de ter tido uma mãe que gritava com ela. Fabi também tende a ter um narcisismo escondido, no qual é o inverso do que a psicologia tradicional fala por aí. Ela se sente muito mal e é super hiper focada dentro de si mesma, da sua mente. Portanto, qualquer interação com ela tende a personalizar em excesso e se machucar em excesso. Fabi já é focada demais em si mesma e a sua cura está em focar no macro e em coisas maiores do que ela. Fabi precisa mudar o foco e você também precisa, muito provavelmente. Preste atenção nessas leis do foco. Primeira lei: se você foca demais em si mesma, você se dá importância demais. Assim, tudo pode te sensibilizar e te machucar demais, criando um movimento de paralisação interno. Segunda lei do foco: se você não foca nada em si mesma, você pode se perder e se conectar apenas em dinâmicas que se aproveitam da sua própria falta de foco interno, se doando em excesso e perdendo o senso de si mesma. Terceira lei: se você foca demais em microdetalhes, você pode não enxergar os detalhes maiores da vida, dando uma falsa sensação de controle, mas acabando sendo pega pelo pêndulo lá fora. Quarta lei do foco: se você foca demais nos macro detalhes, você pode se tornar uma pessoa muito aérea e difícil de se conectar, usando de termos espirituais difíceis e saindo da própria humanidade. Portanto, a cura está na lente do foco. O foco é como um zoom in, zoom out. Vamos supor que Fabi decide que não vai mais só focar nos seus próprios defeitos e nem na relação que ela teve com sua mãe na infância. Ela não nega, mas ela não quer mais focar. Fabi agora decidiu que quer focar em criar amor próprio no aqui e no agora e conexão espiritual. No amor próprio, Fabi vai praticar limites e autorrespeito, focando simultaneamente em o que ela precisa versus o que o outro precisa dela e bater ambas necessidades para chegar em um consenso. Na parte de conexão espiritual, Fabi vai focar em se sentir bem, amada. Vai buscar na espiritualidade sem dogmas, cura, meditações e conexão com a Mãe Divina, para se sentir bem-vinda. Quando Fabi muda esse foco, acontece uma sutil mudança na sua vibração. Ela está indo ao encontro de sentir amor, de sentir conexão e de se sentir amada. E como o foco dela mudou, aquela passividade agressiva que ficava ao seu entorno também mudou. Então, para mudar o seu foco, se pergunte e seja sincera: estou usando a lente do negativo para me chafurdar na lama ou para fazer shadow work e trabalho espiritual? Estou me conectando com pessoas que reforcem o que há de pior em mim? Para mudar seu foco, você precisa considerar 3 coisas: o seu ambiente, quem te influencia e como você se influencia e como você interage consigo mesma internamente. Se você não puder mudar totalmente um ambiente, procure criar conscientemente um novo ambiente que fortaleça o seu eu real ou o seu eu superior. Isso pode ser um ambiente na casa decorado da maneira que você gosta, um lugar para ir que seja seguro, ou se não tiver a possibilidade de ser físico, um lugar na imaginação que você pode ir e ser a sua melhor versão. Use a minha meditação da criança interior, chamada Meditação Encontro da Criança Interior, o segredo da criança interior.
Se você sente que muitas pessoas te colocam para baixo, é bem provável que seja real. A maior parte das pessoas tem um jogo interno psicológico de ver quem se afoga mais nas sombras. Sair dessa dinâmica não é algo fácil, mas é possível. Descubra suas necessidades emocionais da criança interior e busque saciar elas de forma consciente. Por exemplo, Fábio tinha algumas amigas que adoravam se conectar com ela através da fofoca e do vício por álcool. Assim que Fábio decidiu procurar a espiritualidade, percebeu que desejava largar ambos os vícios. Fábio percebeu que essas amigas saciavam aquela criança que não teve a mãe amorosa e acolhedora. Fábio negociou com sua criança interior de que era melhor elas aguentarem um tempo sozinha, mas livre de vícios, até encontrarem um campo de amizade que fortalecesse melhores hábitos. Fábio usou ferramentas de cura da criança interior, terapia semanal e comunidade online das íntegras para se fortalecer e não deixar sua jornada tão pesada. Veja meu vídeo sobre a cura da criança interior para entender mais sobre esse processo. E por último, Fábio percebeu que sua maior inimiga agora era a dinâmica que ela tinha dentro dela mesma, como ela interagia com as suas partes internas vulneráveis, e muitas vezes era com crítica e autodesprezo. Ela treinou comigo através do CI e Fábio descobriu uma nova forma de se conectar consigo mesma, sendo mais gentil e mais autocompassiva, sem ser autoindulgente. Assim, Fábio começou a se influenciar de maneira positiva. Então vamos recapitular juntas o seu trabalho de um mês. Primeiro, descubra onde está o excesso do seu foco e tire ele para um outro lugar. Segundo, crie um ambiente no qual você alimenta e estimula o melhor de si mesma, imaginário ou real. Terceiro, crie limites emocionais e saudáveis para minimizar o impacto das pessoas que te influenciam para o seu lado sombra. 4. Recrie uma relação interna de mãe boa para si mesma, para você se influenciar de forma mais positiva internamente. E depois de ter feito isso, aproveite sua jornada para sentir no seu próprio corpo e sistema nervoso os seus novos estímulos e como você se sente quando você resgata o rumo de sua vida. Seguimos juntas e até a próxima semana.